Bom, bom sábado, queridos irmãos. Estamos começando a nossa escola sabatina. Nesse momento, em nossa igreja aqui, e cada um de vocês que nos estão acompanhando desde seus lares, e os que estão aqui na igreja, nós estamos cada vez mais perto de voltar à normalidade, não? Acho que algum dia vamos voltar, mas já temos algumas igrejas que vão começar com suas atividades, nós vamos a ter também que ver como igreja, decidir como vamos a fazer para que nossas atividades voltem, mas já temos os permissos e a licença para poder começar. Vamos a orar para começar a recapitular nossa lição dessa semana. Nós já estamos na lição número 9. Se você se lembra, toda essa situação começou quando estávamos aí no primeiro trimestre. Sim. Acabou o primeiro trimestre, passou o segundo e está passando o terceiro trimestre. Nós nunca mas vamos orar um pouco. Nosso Deus, nós estamos gratos porque podemos ter vida, porque podemos ter saúde, porque podemos estar em tua casa, seja aqui fisicamente, cada um de nossos irmãos que estão nos acompanhando pelo Zoom, fazendo desde lares da igreja, onde a tua palavra é aberta, onde nos discutimos, Senhor, tua palavra e crescemos, Senhor, em nossa vida espiritual. Nós queremos, Senhor, que teu Espírito esteja presente aqui, com cada um de nós, quando abrimos tua palavra, Senhor, guiando nossos pensamentos, nossas palavras, os textos que deixamos, Senhor, que sejam aqueles que tragam a mensagem para nós nesse dia. Nós queremos te pedir agora que teu Santo Espírito também, Senhor, esteja conosco, com nossos corações, nossas mentes, para poder te ouvir, para poder tomar decisões, Senhor, que possam mudar nossa vida. Pedimos tudo isso em nome de Jesus, nosso Deus. Amém. Bom, na semana passada, nós estivemos aprendendo qual era a forma em que Jesus ministrava, como é que ele tratava as pessoas. O título da lição da semana passada foi Ministrando como Jesus. E agora, nessa semana, nós estudamos como trazer esse método de Jesus para a prática nossa, nossos dias, nossa vida e nosso contato com as pessoas. E o título da lição dessa semana, não sei como vocês acharam, mas eu achei muito... Viram quando vocês leem um título que dizem de um livro, eu tenho que ler esse livro, porque eu tenho que responder isso. Ou quando tem um filme ou alguma coisa assim que tem um título que chama, que atrapa, dice desenvolvendo uma atitude conquistadora, não? E também o dibujo que estava na lição também é um pouco... Eu pensei a mesma coisa, Geraldo. Eu falei, esse título aqui parece um título de um livro, desenvolvendo uma atitude conquistadora. Realmente é o título de um livro. E além disso, é um título que chama você não ficar igual depois que leu, não? Se você leu e você não desenvolve essa atitude conquistadora é porque o tema não tocou. Então, é um título que chama você a mudar algumas coisas e a fazer diferente como você faz, não? O verso para decorar ou para memorizar que o autor usa para mobilizar a lição dessa semana é um texto bem conhecido de 1 de Pedro, capítulo 3, versos 15 e 16, eu vou ler, mas que ele está aplicando para esse texto, não? Ele diz, antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparado para responder a todo aquele fazendo todavia como ansiedade. Então, aqui nós temos três partes do texto, não? Primeiro, que Cristo tem que fazer parte de nossa vida real. Segundo, que nós temos que estar prontos ou prestos para dar razão de nossa fé. Mas não é só dar razão de nossa fé de qualquer jeito. O verso acaba dizendo com mansidão e temor. Que é importante e tem a ver com um método, não? O jeito, a forma com que nós fazemos. E eu anotei 5 pilares durante a lição, e cada pilar tem a ver com um dia da lição, como Cristo nos pide aplicar a nossa vida, a forma como nós vamos a
fazer nosso evangelismo. Mas eu queria ler, que seja o nosso disparador aqui. Na sexta-feira tem um tema, uma citação do Espírito de Profecia. Dice, o maravilloso amor de Cristo abrandará e dará os corações quando a simple repetição das doutrinas nada conseguirá. Inclusive foi o que eu gravei aqui, grifei também, Geraldo. O maravilhoso amor de Cristo. Amigos, só lembrando que nós temos também ali no nosso Zoom o pastor Montalvão. Viu, pastor Montalvão? Você está participando com a gente aí, qualquer comentário, o senhor pode ligar o áudio aí e contribuir aqui com a gente, ok? Ah, obrigado. Eu tenho saudade Eu dessa. corrigi. O pastor Udolci também. Isso, e o pastor Dulci aqui, o Marcelo, todos aqui dentro. Desculpe, pastor. Ah, Vou eu falar. tenho saudade dessa cadeira, viu? Mas na seguinte semana eu estou aí. Mas me ajuda aí reservando essa cadeira. Está reservada aqui, pastor. Não sei se dá para ver. Está reservada aí, pastor. É aí, eu estou vindo aí. Obrigado. O que eu acho interessante que já dando o pontapé inicial, Gerardo, é que Cristo ele tinha uma atitude diferente da nossa. Jesus ele tinha uma atitude que ele via as pessoas aonde elas podiam chegar. Né? Nós vamos ver isso aqui em vários dias da semana, mas tem um texto aqui que fala, ó, ninguém havia ido tão longe que a sua graça não pudesse o quê? Alcançar. Cristo não vê como o homem vê. Então, aqui ele fala que ele ia atrás de pessoas que estavam lutando contra o pecado. Quantos de nós aqui não estamos lutando contra o pecado? E pessoas que também estavam atormentados pela culpa. Olha só, duas características de pessoas. Umas que estavam lutando contra o pecado, eu sou uma delas, e atormentados pela culpa também. Então, Cristo, ele vai até ali para que a pessoa tenha essa atitude desafiadora de poder mudar. Então, acho que no início dessa lição, o que Jesus quer mostrar para nós é que a gente precisa, apesar do seu amor, da sua graça, da sua misericórdia, nós, como indivíduos, precisamos tomar o quê? Uma atitude. E essa atitude, ela pode ser chamada de conquistadora, desafiadora, difícil, mas nós precisamos ter uma atitude diante de Cristo. Isso que eu achei interessante aqui no início da lição. Obrigado, Sandro. Eu queria relembrar, como falou Sandro, que todos os que estão no Zoom podem participar, e também os que estão aqui, o Welton está com o microfone, é só levantar a mão e aí podemos falar. O primeiro pilar que eu anotei aqui, para aplicar em nossa vida, nossa realidade, eu anotei assim, em todos lados há pessoas receptivas ao Evangelho, que é o dia domingo. E aí quando nós pensamos, vamos tratar de desenvolver esse ponto, não? Quantas vezes eu pensei assim, não sei se você passou, mas quando estamos com um livro missionário, você chega na frente de uma casa, não é? Aqui eu acho que não... Você está ouvindo música, você está ouvindo um grupo de pessoas que eles estão, não sei, numa festa. Eu me lembro com Gama, eu acho que foi, nós fomos, era uma festa de aniversário. Aqui não... As pessoas estão com outro momento, não, de suas vidas. Aqui não, vamos passar para outra, não? E Jesus tinha esse ponto na sua cabeça. Em todos os lados há pessoas que são receptivas para o Evangelho. Nós lembramos aqui, nesse dia, nós lembramos da história dos samaritanos, não? Onde os discípulos, não sabemos a história, se podiam... Se eles poderiam tomar um voo, falamos, uma ponte aérea, eles teriam feito a ponte aérea, não? Para evitar esse lugar. Mesmo que era mais perto do caminho, eles iam por um caminho mais longe, porque aí não tinha nada que podia ser aproveitado, não? E Jesus disse, não, eu preciso passar por lá. E ele sabia que lá havia pessoas receptivas, não? E nós depois vemos que na história, quando Jesus já não está, muitas vezes parece como que fica um vazio na história. Jesus vai, ele alcança o coração da mulher samaritana, mas depois a história de Jesus como que ele não tem mais nada com Samaria. O que passou? Morreu. Só que nós vemos que depois os discípulos, o discípulo é Filipe, se eu não me engano, ele vai, colhe o que Jesus começou muito tempo antes. Mas como hubiera sido diferente se Jesus não hubiera passado por Samaria?
Então, muitas vezes, eh, o evangelho chega até uma pessoa, uma cidade, um povo, uma família, por alguém que quebra essa barreira. Quem sou eu para me colocar em juiz e dizer ele precisa, não precisa, ele vai aceitar, não vai aceitar, não? Jesus tinha isso muito bem em claro. Em todo lugar, há pessoas que é receptiva ao evangelho. Eu tenho que aproveitar essa oportunidade. Isso eu acho que aplica para cada um de nós. Nosso trabalho, um contato comercial com uma pessoa, nosso vizinho, aún aquele que nós achamos que se não tem nenhum interesse com a religião ou com Deus, eh, tem interesse. Oculto, mas tem interesse. Ou talvez a pessoa está se manifestando de alguma forma que ele está pedindo a gritos, não? Deus, só que nós podemos entender que não. Sim, pastor Ludovici, por favor. A própria introdução da lição fala um pouco sobre como Jesus via as pessoas, né? Talvez a primeira coisa nessa lição realmente foi muito importante de a gente ter essa atitude como de Jesus. Nós vemos as pessoas com outros, com outros, como é que vamos dizer, outros títulos, ou nós categorizamos as pessoas com outras coisas. Nós chamamos uma pessoa de governista ou esquerdista, chamamos uma pessoa de gorda ou magra, chamamos uma pessoa de careca ou cabeludo, chamamos uma pessoa de branco ou preto. A gente coloca esse é rico, esse é pobre, esse aqui é muito orgulhoso, outro é muito humilde. A gente tem um problema sério de a gente categorizar as pessoas. E aí, por causa dessa categorização, colocar em pacotes assim, a gente imagina, esse aqui não vai aceitar Jesus, esse aqui não precisa, esse aqui é muito orgulhoso. Uma vez estava comportando e na comportagem fiquei uns 3, 4 dias sem vender nada. E depois desses 3, 4 dias eu chegava nas casas e pensava assim, esse aqui é muito pobre, esse aqui nem vou perder tempo, uma casa muito pobre, não vou entrar aqui. Aí ia noutra casa, tinha cachorro lá. Falei, ixi, eu não vou mexer nessa casa não. Tem cachorro aqui, o cachorro vai morder aqui, não vou aqui não. Aí chegava no outro, não, esse aqui é muito rico. Mas esse aqui é muito orgulhoso, nem vai me atender. Então, na minha cabeça, naqueles 3, 4 dias ali que não estava vendendo nada, eu pensando assim, colocava minhas categorias justamente para eu não fazer o que tinha que fazer, que era oferecer o livro e vender. Depois de uma experiência de oração com Deus, que foi realmente fenomenal, que a palavra de Deus deu uma pancada na minha cabeça, aí está o poder da palavra de Deus, porque ela é útil para repreensão, né? Eu acordei com o seguinte pensamento, não vou trabalhar não, porque ninguém quer comprar mesmo, ninguém quer comprar, então não vou trabalhar, eu vou ficar deitado aqui. E aí fiquei deitado na cama, e aí pensando, mas um cara desse tamanho deitado é uma vergonha, né? Porque está trabalhando, está deitado. Aí veio uma ideia na minha cabeça, vou ler a Bíblia. E ao pegar a Bíblia deitado mesmo, abri assim de qualquer jeito a Bíblia para ler alguma coisa, porque na minha cabeça estava tranquilo. Eu não estou trabalhando, mas estou lendo a Bíblia. Só que quando eu abri, apareceu ali Provérbios 6, 6 a 9, né? Eu comecei ali, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Eu saltei na hora, orei e saí, e foi a melhor férias de comportagem da minha vida. Todo mundo comprava. Na verdade, a minha dúvida era, será que alguém hoje não vai comprar? Porque todos compravam. Então, o que mudou? Mudou a atitude. E é esse o desafio da lição, para a gente mudar a nossa atitude, né? Porque a nossa atitude é assim, não, eu não tenho nada a ver com ele não me cumprimentou, não conheço ele, como é que eu vou fazer alguma coisa para mostrar Jesus, né? Mas a atitude de Jesus era diferente. Ele não via como gordo, magro, forte, fraco, pobre. Ele via as pessoas como futuros habitantes do céu. Isso é uma coisa que não muda do dia para a noite, mas nós podemos orar pedindo a Deus esse tipo de pensamento, esse tipo de atitude, né? De olhar para as pessoas não como categorias, mas olhar para as pessoas. Esse é um futuro habitante do céu. O que eu posso fazer para ajudar ele nessa caminhada? Muito obrigado, pastor. Foi muito prático sua colocação e tem a ver com isso, não? Quando nossa
em nossa cabeça fica claro que as pessoas, em todo lugar há pessoas que são candidatos y que son receptivos a la palabra, nuestra actitud debe mudar. Ahí sí nós não podemos ficar sem falar, sabendo que há pessoas que precisam. Aí nossa atitude vai mudar. Marcelo, por favor. Eu acho interessante essa lição dessa semana, né, que esse título, Desenvolvendo uma Atitude Conquistadora, como é que a gente desenvolve? Através da defesa da nossa fé. Mas como que a gente defende a nossa fé? Esse é um ponto crucial, uma pergunta que eu me fiz durante essa semana, que praticamente resumiu para mim a lição, né? E quando a gente vê a atitude de Jesus defendendo a fé, como é que ele defendia, né? Tem alguns pontos interessantes que eu vi, alguns comentários, né, que fala santificando a Cristo. Na verdade, a atitude de Cristo sempre foi em defesa da sua fé, mas ali ele tinha o quê? Uma atitude de ajudar, né? Uma atitude de mansidão, né? Em nenhum momento ele santificava a si mesmo, né? Em nenhum momento ele foi arrogante. E aí um ponto que me chama a atenção também é de que a gente como cristão, a defesa da nossa fé ela é muito fraca, né? Geralmente a gente procura defender a nossa fé no sábado. Ah, por que você é adventista? Aí no sábado eu posso falar, mas durante a semana não. Mas durante a semana, como é que eu trabalho, dependendo de onde eu estou, eu não defendo a minha fé. Eu vou agindo como todo mundo age, né? E aí a gente está hoje, é uma inversão de valores, né? A gente viu durante essa semana algumas questões políticas, não tem como fugir, né? De que como o evangélico, né, as pessoas que se dizem defensores de Cristo ou que falam em nome de Cristo, como que elas têm agido, né? Elas não estão defendendo a fé, elas estão defendendo, na verdade, suas posições. E esse é um grande problema para a gente, né? Para mim, a lição resume muito nisso. Como que eu estou defendendo a minha fé? Só finalizando esse dia aqui, Geraldo, do domingo, é interessante que essa receptividade ao evangelho, como até o pastor Dossi falou, o Marcelo complementou, nós só teremos uma atitude diferente quando tivermos os olhos de Cristo. Quando buscarmos fazer a vontade de Cristo, aí nós iremos olhar para os outros como Cristo olhava. Lembra-se de Jonas em Nínive? Jonas achava que Nínive não tinha o quê? O privilégio de receber a palavra de Deus. E a gente viu que não foi assim. Então, quando a gente nota que os discípulos veem Jesus com aquela mulher ali, eles não falam nada, não perguntam nada para Jesus. Eles ficam calados entre eles. Eles não têm coragem de Jesus, mas essa mulher, isso me deixa feliz. Feliz porque eu vejo que os discípulos têm os mesmos defeitos que nós temos, de julgar as pessoas. Lá era uma divisão cultural, né? Os judeus, os samaritanos tinham aquela intriga lá, muito, muito antiga. Mas se eu volver os meus olhos e olhar como Cristo, a atitude é diferente. A atitude ela pode ser conquistadora, não é verdade? Pensando um pouco no que Marcelo falou, eu me lembro que nós temos para contar muito testemunho disso, mas eu me lembro que quando num momento eu falei em algum lugar que nós éramos adventistas do sétimo dia, aí a pessoa respondeu, vocês são aqueles que os sábados se comportam diferente. Eu falei, sim, com orgulho, não? Mas depois eu fiquei pensando, só o sábado eu sou diferente. E os outros 6 dias eu sou, entre aspas, normal. E o sábado eu sou diferente. Finalmente, eu me di conta que terminou sendo uma crítica para mim, não? Como que as pessoas entendem nossa vida? E nós, eu fiquei, essa figura que o pastor Dossi colocou, eu achei muito importante, não? Que nós ponemos em caixa as pessoas e até nossa vida. Eu me lembro quando era mais novo, eu tinha quando tínhamos cassete de música, eu tinha uma caixa com música secular e uma com música religiosa. Essa era para a semana, essa para o sábado. Eu tinha roupa que era para o sábado, roupa para a semana. Tênis para o sábado, tênis para a semana, não? Claro, só tinha 2, mas é como que nós fazemos isso na nossa vida, nós dividimos, assim, não? E as pessoas veem isso. É como que você, o sábado, se lembra que você é religioso e na semana você faz como qualquer você passa por cima das pessoas. E essa segunda aí, quando você tem uma atitude positiva, que é uma disposição para entender e ouvir as pessoas, é claro que se nós não podemos enganar nossos filhos e nossos vizinhos. Então, não adianta você, no sábado, bater a porta no vecino, levar comida, perguntar como ele está, e de domingo a sexta, nem olhar para ele.
Então, nossa atitude tem que ser diferente, mas nós temos que ser completos, transparentes, inteiros, não? Porque as pessoas veem isso. Então, Jesus era assim. Jesus era uma pessoa que toda semana estava olhando as pessoas. E toda semana estava pensando como salvar alguém. Agora, aqui, Geraldo, nessa atitude positiva, essa mulher cananeia é interessante, né? Que ela grita, Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E algumas pessoas pediram para aquela mulher se calarem. Você lembra quem eram essas pessoas? Os discípulos. Os próprios discípulos que viram Jesus falando com a mulher o quê? Samaritana. Percebe como o evangelho é trabalhado na vida da pessoa? Poxa, aquela mulher ela não tem chance não. Aí Jesus vem e fala, olha Pedro, essa mulher que você acha que não tem chance, eu nunca vi em Israel uma fé igual a dela. Aí o Mark Phillips que se deteve apenas aos mestres daquela época, né? Mas eu vou mais além, pastor Daci. Eu vou tirar dos mestres daquela época e vou levar para os discípulos. Imagine João ouvindo aquilo. Nossa, eu ando com Jesus, já encostei minha cabeça no peito de Jesus e Jesus fala que essa mulher tem mais fé do que eu. Essa mulher nunca pisou numa igreja adventista do sétimo dia. Como é que essa mulher pode ter uma fé maior do que a minha? Né? Aí, em contraste, vem a mulher pecadora lá, onde Jesus, nós temos aquele episódio onde ela chega com aquele nardo puro ali, que valia muito dinheiro, e enxuga os pés, joga o perfume, enxuga os pés de Jesus, e todo mundo via ali, mais uma vez, uma mulher pecadora. E Jesus falou, enquanto, na minha linguagem, né? Enquanto houver vida, todo mundo vai saber da atitude dessa pessoa. Era uma pecadora que reconheceu que Jesus era tudo para ela. E eu tenho certeza, Gerardo, que é essa atitude que a gente tem que ter em nossas vidas. É a atitude de ir desafiar a cultura, desafiar a mídia, desafiar, sabe o que, queridos? Os nossos conceitos, não é verdade? Desafiar os nossos conceitos, de saber que pode entrar um travesti aqui e eu não vou julgar esse travesti, porque esse travesti ele tem a mesma chance de ir para o céu igual a minha. Percebem isso? As pessoas que vêm, uma prostituta, a gente está falando de prostituta, se uma prostituta entrar aqui, ela tem a mesma oportunidade do que a nossa de receber a salvação. Vocês conseguem imaginar quantos preconceitos uma prostituta quebra para entrar aqui nesse templo? E para a gente olhar para ela, isso já aconteceu comigo em uma igreja. Então essas atitudes muitas vezes elas quebram nossos conceitos. E é bom que quando é dirigido pelo Espírito Santo, né? Obrigado, Sandro. Aí nós entramos no terceiro princípio, que é apresentar o evangelho com amor. Então, aí, amor, claro, não significa que nós temos que rebaixar o evangelho, mas nós temos que ter amor. E para introduzir essa parte, eu queria ler ou discutir com vocês a segunda pergunta que faz na sexta-feira, que para mim foi muito tocante, talvez passou para mais de um. E se considera este cenário. Um amigo acaba de voltar de um funeral e diz, estou feliz porque minha tia está lá no céu olhando para mim. Então, não sei qual é a atitude nossa, mas o primeiro que nós faríamos, a adventista tradicional, é falar, não, amigo, você está errado. A tua tia não está no céu. Só que, se nós pensamos na pessoa, talvez não vamos ganhar uma discussão, como nós falamos a semana passada, não? Jesus não ganhava discussões, Jesus ganhava pessoas. O que está falando a pessoa está errado. Sim? Estamos todos concordando que está errado e isso não pode ficar assim. Mas talvez um momento de corrigir não seja esse. Nós vamos saber, cada pessoa é diferente, não? Talvez a pessoa está precisando, a verdade, e esse é um momento. Mas um momento de você voltar de um funeral, a pessoa está dentro de um luto, de uma situação muito difícil, não é um momento para falar, não, amigo, você teve toda a tua vida errada e agora nós tivemos muito tempo para fazer, não fizemos, agora nesse momento vamos fazer. Então, talvez nós podemos tomar uma atitude diferente, não sei, eu queria ouvir vocês, mas uma atitude diferente onde você não reforça esse pensamento, mas também não se confronta e tenta consolar a pessoa com a esperança de algum reencontro. E depois já vendrá um momento onde a pessoa já não está nesse momento
sensível do sentimento para poder tratar esse tema e abrir esse tema, não? Tem até uma frase aqui na sexta, Geraldo. O maravilhoso amor de Cristo abrandará e subjugará os corações, quando a simples repetição de doutrinas nada conseguiria. Nada conseguiria. Ah, eu sei as 27 doutrinas de cor. Ah, eu conheço muitos versos da Bíblia de cor. Ah, eu sei dar estudo bíblico para quem quiser. Paulo é muito feliz em 1 Coríntios 13, que a gente gosta muito, né? Se a gente tiver isso tudo e não tiver amor, o que adianta? Ele fala que é como um sino que bate e você não escuta, ecoa e você não escuta. Então, eu era desses, eu já falei aqui no púlpito, que eu era legalista de cadeirinha. Eu dava estudo bíblico. Se esse rapaz me perguntasse assim, ó, ai, Sandro, minha tia morreu, mas está no céu. Eu ia para cima dele com a Bíblia. Eu ia para cima dele com a Bíblia. E ia para cima. Hoje, o Espírito Santo tem mudado isso em mim, que eu acho que a igreja laodiceana do sétimo dia, ela precisa de tato, queridos. Ela precisa de tato para ter relacionamento com as pessoas. As atitudes, como a lição diz, você tem um amigo. Eu queria perguntar para vocês do Zoom e para os irmãos aqui. Você tem algum amigo, amigo de verdade, que ainda não conhece a Cristo? Eles sabem do seu amor de Cristo, do amor de Cristo por vocês e do amor de Cristo por ele? Se nós temos... O Mark Filho foi tão feliz em falar que as amizades, né? Elas podem ser divertidas, podem ser legais, futebol, comida, é legal, é divertido. Mas tem algo além disso. Aí vem a atitude desafiadora, né? É você falar, meu amigo, eu gosto muito de você, cara, a gente se conhece há muito tempo, mas eu queria te fazer um desafio de você conhecer a Cristo. Então, essas atitudes, eu acredito que levam as pessoas a conhecerem a Jesus. A lição aí na parte de terça-feira, quando fala apresentando a verdade e amor, o Mark Filho então explica esse negócio da amizade, né? A amizade somente não ganha pessoas para Cristo, e nós temos muitos amigos, a maioria de nós temos muitos amigos, e talvez o grande entrave que impede alguns de falar de Jesus para os amigos é o medo. É o medo. Então, eu tenho meus amigos no meu trabalho, amigos nos meus vizinhos, entre os parentes, mas, veja, se eu falar de Jesus e tudo, eu vou ser taxado de crente, taxado de legalista, ou de crentão, e vai estragar a amizade, vai estragar o relacionamento, né? Só que o verdadeiro amigo, imagina o seguinte, você tem um amigo seu e você encontra ele vindo na calçada. Só que ele está meio despercebido, ele até nem percebeu que você está ali. E aí ele está andando e está vendo o celular. Isso é coisa que todo mundo faz, né? Andando e vendo o celular. E você observando ele andando e vendo o celular na sua direção ou perto de você ali, mas ele não percebeu que você está ali, ele está andando, mas tem um buraco na frente, né? E aí você vê assim, peraí, ele vai cair no buraco. Se você é inimigo dele, você faz o quê? Você pega o seu celular e filma o cara caindo no buraco, para depois espalhar para os outros. E todo mundo vai dar risada do sujeito caindo no buraco. Se você realmente é amigo dele, você vai gritar, ei, o buraco aí! Né? Você vai avisar, porque o verdadeiro amigo avisa. Então, nós temos que ter, talvez, para diminuir esse medo, além de pedir poder de Deus para, podemos falar do amor de Jesus, vamos ter a seguinte consciência, de que se somos verdadeiros amigos, nós vamos avisar os amigos. Então, quando eu falo de Jesus, eu estou avisando o meu amigo, estou dizendo para ele, meu amigo, olha aqui, ó, a coisa mais importante da vida é a gente ter amizade com Jesus. Talvez alguns amigos vão se afastar, talvez momentaneamente alguns, mas eu tenho falado, por exemplo, para jovens universitários. Eu digo para eles assim, você está sozinho na sala, é o único adventista na sala. E o pessoal zomba de você porque você é crentão, porque você não vai na festa, porque você não bebe bebida alcoólica, porque você não usa droga e tal. Eles chamam você de crentão, de esquisito, de ET. Se chamarem você de ET, considere como um elogio,
porque a gente não é da Terra mesmo, nós somos extraterrestres, nós estamos no céu. Então, claro que temos que ser chamados de ET, mas seja um bom amigo das pessoas, seja fiel, seja companheiro, e saiba do seguinte, no dia que algum deles tiver algum problema, eles vão pedir para você, escuta, você que é da igreja, você que fala da igreja, você podia orar pela minha mãe que está no hospital? Então, a nossa atitude realmente deve ser, se eu sou amigo mesmo, eu vou me aproximar e vou mostrar o que eu creio, e não esconder a minha fé. Né? Então, a amizade não é mais importante do que a salvação. Só que a amizade, porque ninguém ganha amigos, ninguém ganha seus inimigos para Cristo. Nós ganhamos os amigos para Cristo. Dificilmente o seu inimigo vai dizer, não, eu vou lá na igreja do meu inimigo, lá porque eu acho que ele é um cara muito legal, eu vou vir para a igreja. Não, ele vem porque ele gosta tanto de você, você é uma pessoa tão especial que ele diz assim, cara, por que você é tão especial? Por que você é tão bondoso? Por que você tem tanta paciência? Eu nunca vejo você ficar xingando, reclamando, falando mal das pessoas e tudo. Eu queria ser igual a você. Então, essa situação são algumas das oportunidades para a gente falar de Jesus para os outros. Então, para perder o medo é a gente ter consciência. Eu tenho bons amigos, mas se eu tenho bons amigos, eu tenho o meu plano de eu apresentar Jesus para eles, porque eles são verdadeiramente amigos. O inimigo não faria isso. Obrigado, pastor. E o Marcelo quer falar, mas eu queria ler também uma citação que está no final da terça. Diz, se nós humillássemos perante de Deus e fôssemos bondosos e corteses, compassivos e piedosos, haveria uma centena de conversões à verdade, onde agora há apenas uma. Isso porque as pessoas, a maioria das pessoas, eles tomam decisões por a verdade, porque eles aceitaram a verdade com a mente. Só que para aceitar a verdade, primeiro tiveram que abrir a mente para poder deixar a verdade entrar. Só que se eles estão fechados porque eles não veem amor em nós, a verdade nunca vai chegar. Então aí o Espírito de Profecia diz assim, não, você tem que ir com a verdade, é certo? Mas com a verdade, com amor, porque amor vai abrir a porta para a verdade, não? E aí vai ter conversões onde hoje não tem. Sim, Marcelo. Só rapidamente um testemunho, né? Um tempo atrás, a gente fez um pequeno grupo lá no prédio que eu morava, né? Anteriormente. E nesse pequeno grupo tinha várias crianças não adventistas, os pais vinham, né? E tinha também ali, a gente convidou também alguns casais ou crianças que eram adventistas, né? E aí esse casal que era adventista convidou um outro casal que não era adventista, e ali a amizade foi interessante, sempre o foco era sempre na questão da educação das crianças, né? Então eu me lembro que a gente foi convidado por esse casal que não era adventista para um aniversário de uma das crianças deles, no sábado. E a festa seria à tarde, então a gente comentou, olha, a gente está nas horas do sábado, se vocês acharem por bem, a gente pode ir depois do pôr do sol, que era 6 horas, né? E aí eles entenderam, tudo bem e tal, e aí a gente, de fato, fomos, né? Fizemos o pôr do sol, chegamos lá, a festa foi até assim um pouco estranho, porque a festa já estava naquele clima de acabando, né? Só que aí um detalhe, aquele casal adventista que era amigo deles, que haviam convidados para um pequeno grupo, havia ido para a festa à tarde, sem problema nenhum, eles não viam problema nenhum de estar naquela festa no sábado, né? E aí ficou um clima ali um pouco chato, até a gente foi questionado, né? Olha, mas o casal que são adventistas estão aqui e tal, aí vocês já chegaram, a festa está acabando e tal, né? E aí eu até conversei com a minha esposa, falei, olha, a partir de hoje, se a gente tiver qualquer convite no sábado, né, para esse tipo de festa, a gente não vai, porque realmente gera ali alguma, assim, um clima ruim, né? Mas aí o ponto é de que aquele casal adventista, né, poderia, de repente, ter uma atitude diferente, aqui não condenando eles, né, mas veja a diferença de atitude, né? A nossa amizade, até onde que ela vai, né? Se a minha amizade ela vai atrapalhar a minha comunhão com Deus, vai quebrar algum princípio, a questão da guarda, então algo está errado, né? Porque aí até, como o pastor Dulce falou, né, que até o autor coloca, né, que amizade puramente ela não ganha pessoas para Cristo, somente amizade. O que tem na amizade, né? Então, qual que é o contexto ali da amizade? Será que eu estou aproveitando a amizade? A gente percebeu ao longo do tempo que aquele casal, eles eram muito amigos, eles saíam junto, eles levavam as crianças porque tinha algo comum, mas eles não inseriram nada de Cristo, né? Era um casal agradável, tal, mas eles achavam que não poderia misturar as coisas. Era uma amizade de eles brincavam, eles se divertiam, mas não poderiam misturar religião, né? O ensinamento de Cristo.
Então, depois de um tempo, a gente até convidou depois esse casal que não é adventista, fez pôr do sol com a gente, foi muito interessante, né? Até devido à pandemia a gente acabou se afastando um pouco, mas a gente viu a diferença realmente, né? Qual que é a nossa atitude em relação às amizades, né? Até onde vai, né? Sim. Alguém mais? Acho interessante esse negócio da amizade, né? Porque há uns anos atrás, a minha irmã tinha uma vizinha e essa vizinha era muito ruim, sabe? Jogava água quente nas plantas dela para matar e hoje eu até disse assim, minha irmã, isso não pode ser. Ela disse assim, pois é, minha irmã, aquela mulher que era tão minha inimiga, hoje em dia se tornou tão minha amiga, sabe? Que ela chegou a perguntar para mim por que eu fui tão bondosa com ela, já que ela fazia tanto mal para mim. Então, faz muita diferença a gente, como cristão, demonstrar aquilo que somos para as pessoas. Verdade, obrigado. E também nós vemos que o amor, em algum momento, dá os frutos, não? Quando as pessoas, eu me lembro quando nós, acho que quando as pessoas veem que nós amamos de verdade as pessoas e nós temos uma atitude pura para com eles, talvez num momento, gera isso que o pastor falou, não? Você é jogado de lado, mas com o tempo a pessoa diz, puxa, mas o Sandro, ele tem algo diferente, não? Quando a crise chega, a família e a vida, aquelas pessoas que tinham fundamento, que tinham ideais, que tinham uma atitude diferente, elas são procuradas. Eu me lembro quando, não sei, todos vocês devem haver passado, não? Mas eu estudei na escola pública e depois de 10 anos vem aqueles reencontros, não? Da promoção. E aí você vê os teus amigos, não? Divorciados, com filho espalhado por todo lado, ou, bom, com um monte de problemas, não? E eles olham para você, e você, qual é a tua vida? E você tem uma vida normal para nós, não? Mas que para fora não é tão normal. E eles ficam olhando para você e dizem, eu sabia, porque eu sabia que você ia estar vendo assim, com família, filho, normal. Porque você tinha ideais mais firmes, não? E você fica pensando assim, puxa, mas eu nunca falei disso. Falei de outras coisas, mas eu nunca falei disso. Mas as pessoas apreciam, eles veem, eles sabem. E o que uno não fala passa através de nós. As pessoas veem. E quando eles têm um problema, eles dizem, que não me lembro se o Marcelo, quem que falou, não? As pessoas quando estão passando por um problema, oh, Sandro, você poderia orar por mim? E até fica um pouco estranho, porque eu também ouvia isso. Você que o Senhor ouve você, então você pode orar por mim? Aí você explica, não, que Deus está atento a cada um de nós. Não, mas você sempre estuvo orando, então ele vai atender você, não? Mas mesmo assim, uno aproveita esses momentos para dizer, não, fica tranquilo, vou orar. E aí uno chega até as pessoas, não? Mas como nós estávamos falando antes, talvez nós queremos usar momentos que não são corretos. E o Espírito Santo vai abrir os momentos para nós. O quarto ponto que a lição toca para nós nessa semana fala acerca de aceitar as outras pessoas. Eu queria ler com vocês, tem 2 textos para ler, mas vamos ler Efésios, no capítulo 4, o verso 32. Não sei se alguém de aqui poderia ler para nós. Efésios 4, o verso 32. Sim, por favor. Quem que tem? Efésios 4, 32. Sim, Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Obrigado. Então, qual é o fundamento para nós aceitar outras pessoas? Parece algo muito óbvio, mas temos que falar, não? Qual é o fundamento para nós aceitar outra pessoa que talvez, como o Sandro falou, não? É um travesti, uma prostituta. Por quê? Porque no final das contas Deus nos aceitou a nós e o pecado, vocês sabem que não tem nível, é o mesmo. Então, se Deus nos aceitou a nós que somos pecadores, por que nós vamos a nos colocar em difíceis para aceitar as pessoas que chegam até Cristo, não? Cristo um dia nos acolheu, né? E acredito que nós devemos acolher aqueles que também buscam a Jesus, na verdade.
Aqui tem um comentário da lição que diz que a atitude de Jesus, quando a pessoa vai atrás dele, não é faça o que você quiser, que está tudo bem, eu ainda aceito você. Mas a atitude deve ser, não importa o que você tenha feito, mas eu te amo. Porque quando a pessoa ela conhece a Jesus, que ela vai sendo transformada pelo poder maravilhoso do Espírito Santo, ela vai tomando atitudes diferentes. Isso aconteceu comigo, acontece com vocês. A gente vai sentindo algo falando aos nossos corações. A gente começa agora a não ouvir mais com os ouvidos. A gente começa agora a não ver mais com os olhos. Entende? A gente não consegue mais sentir como algo externo. A gente começa a sentir algo interno, como se fosse uma voz falando, olha, eu sei o que você fez. E olha, a palavra de Deus diz, eu vou pegar o teu passado, vou pegar os teus pecados e vou jogar no fundo do mar. Eu sempre gosto desse texto porque, para aqueles que acreditam, o homem já foi à lua. Mas vocês sabiam que até hoje um homem nunca conseguiu chegar absolutamente no fundo do mar? O homem nunca conseguiu chegar no fundo do mar. A pressão é muito grande. É como se pegasse uma lata de refrigerante e amassasse. É isso que a água faz lá embaixo com a pressão. Então o que Deus está querendo dizer para aquele que a gente acolhe? Olha, o seu passado ficou aonde? Ficou para trás, joguei no fundo do mar, onde ninguém vai ficar metendo o dedo nos outros, entendeu? O autor até fala que tem muita gente que se engrandece por enxergar os defeitos dos outros. As pessoas se sentem bem em apontar, o Gama tem aquele defeito, e eu exponho um defeito para ele e depois eu me sinto como? Me sinto bem. Isso é uma atitude que Cristo reprova, na verdade? Paulo dá conselho aí em Efésios, em Romanos 15, a gente tem que acolher as pessoas, não chegando perguntando o que você já fez da vida, mas sim, olha, o que você vai ser a partir de então, quando você tomar a decisão de quê? De aceitar Jesus Cristo, né? Aqui nesse dia eu coloquei na minha lição, Gerardo, aqui encontrei o significado de desenvolver uma atitude conquistadora. Foi nesse dia aqui que eu encontrei, é acolher as pessoas como elas vêm. Olha, Sandro, aí, eu estava escutando tudo o que vocês falaram, eu queria também dar meu aporte. Interessante que o prejuízo, o preconceito, a crítica, aquela percepção de só olhar para os erros, é natural, é normal, num coração onde Cristo ainda não mora de forma permanente. O grande desafio é procurar que Deus nos enche de seu Espírito para irnos transformando e nossa visão, nossa percepção possa ir mudando pouco a pouco. Mas eu encontro uma coisa aqui na lição. Jesus Cristo nunca ensinou para depois fazer. Ou seja, ele não falava primeiro e depois fazia. Seu método era distinto. Ele fazia e depois ensinava. Se você lê os evangelhos, não vai encontrar a Jesus falando primeiro e depois ensinando. Exemplo, quando ele trata com a mulher samaritana. Quando você olha Jesus tratando a mulher samaritana, ele ensinava como a gente deveria se aproximar aquelas pessoas que não eram consideradas salvas por aquele passado que os samaritanos tinham, né? Mas Jesus nunca ensinou para seus discípulos, olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Não, ele primeiro ensinou. Ele foi um exemplo de como tratar as pessoas, de como olhar para elas e encontrar em elas o melhor que ela tinha. Então, se a gente quer mudar prejuízos, a gente tem que viver primeiro aquilo que espera que os outros façam. Então,
E aqui eu percebi o seguinte, eu gostei aqui de várias coisas que eu remarquei, que diz assim: quando nossos olhos são ungidos pelo Senhor, vemos possibilidades onde outros veem dificuldades. Nossos olhos veem possibilidades onde outros veem dificuldades. Estou falando da receptividade ao evangelho, não? Da mulher samaritana. Imagina, ninguém acreditava num samaritano. Mas Jesus Cristo escolheu uma mulher, não escolheu um homem. O comum era que ele escolhera um homem. Mas ele escolheu uma mulher. Ele sempre foi contra a cultura. Aquela cultura que denigra, aquela cultura que vai em contra da Bíblia. Jesus Cristo demonstrou com seu exemplo que as mudanças começam fazendo. Então, aqui nós teremos um desafio de procurar, por exemplo, a Igreja Mundial tem um desafio, né? Todos os membros se involucraram na missão. Eu tenho pessoas estudando a Bíblia lá no Peru, não? Com meus pais, procurando sempre dar testemunha, mas eu já orei a Deus para estudar aqui a Bíblia. Eu quero que todo mundo se comprometa, eu tenho que fazer isso. Eu quero que a mulher prostituta, por exemplo, eu quero que uma mulher prostituta seja salva. Isso que eu vou dizer vai parecer raro, né? Mas eu deveria me aproximar a elas e dizer, aqui uma mulher ganhada para Jesus Cristo, mas é difícil. Por quê? Porque a pessoa vai olhar para você, porque a pessoa vai dizer, este cara está se aproveitando. Então, quebrar esses paradigmas é um desafio muito grande, mas se a gente está sua vida está enchida do Espírito, Deus vai nos ajudar a fazer aquilo que a gente espera que outro faça. Então, eu quero fechar minha participação colocando outro assunto, né? Que a lição está falando na quinta-feira, equilíbrio entre verdade e amor. Olha, aqui a Bíblia nunca enfatiza uma coisa pelo em cima da outra. A Bíblia sempre fala no equilíbrio, né? A verdade tem seu lugar, o amor tem seu lugar. A gente tem que não só aproximar-se às pessoas para fazer amizade, tem que aproximar-se às pessoas para falar também da verdade, porque a verdade com amor persuade, a verdade com amor aproxima as pessoas ao conhecimento de Jesus Cristo. Então, aqui nosso desafio, quanto você conhece da verdade? Quanto é que você conhece da verdade? Quanto é que eu conheço da verdade da Bíblia? Porque se eu não conheço aquela verdade, olha, hoje temos muitas filosofias que se derivam daqueles ismos, relativismo, pluralismo, ateísmo, marxismo, nihilismo, e assim. Então, há muitas pessoas que absorvem essas filosofias. E a gente tem agora o desafio de apresentar a verdade. Que verdade? A verdade da Bíblia. Então, aqui hay um convite para nós. Estudar mais a palavra para poder apresentar com amor ante aquelas pessoas que seus pensamentos estão muito cheios de aqueles ismos que vão afetar seu comportamento e a percepção da realidade. Deus nos abençoe neste desafio. Muito obrigado, pastor. Sim, o último ponto para nós ver era isso, não? O equilíbrio entre a verdade e o amor e que não há conflito entre isso, não? Nós temos aí o texto de 2 Timóteo, onde Pablo fala para Timóteo, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Então, nossa vida tem que ser uma vida assim. Não por aceitar as pessoas, nós temos que aceitar tudo como está, como era, Sandra, que você falou, não, está tudo bem o que você faz, não é assim, mas nós também não temos uma porta, não, você tem que primeiro limpar a sua vida para poder vir aqui, viu? Ou seja, não é assim. E na verdade nós sabemos que Jesus aceita todos como estão, mas com o objetivo de mudá-los. E isso vai conosco e vai com qualquer pessoa que nós nos encontremos. Deus nos aceita como estamos, mas não para ficar como estamos.
sino porque quer fazer melhores pessoas de nós. Olha esse verso que você leu aí de 2 Timóteo 4, 2. Eu vou ler para vocês agora o 1, o 3 e o 4, ok? Primeiro ele fala assim, você leu o 2, né? Ele fala assim, ó, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Olha só o que ele pede. Eu conjuro-te perante Deus e Jesus Cristo. Aí vem o que você leu. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno ou não. Agora o verso 3. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, seguindo as suas próprias cobiças, e eles terão coceiras nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos ao quê? A verdade. Percebem? Só complementando o texto que você fez. Cristo, ele pede uma urgência que a gente pregue a palavra, quer seja oportuna ou não, e depois ele fala, as pessoas vão se entregar, se você não falar de verdade, eles vão ter aí líderes religiosos, eles vão só ouvir eles. E você vai tentar falar a palavra para eles, eles vão ter comichões. Isaías fala que são coceiras no ouvido. A pessoa você está falando, a pessoa, o que você está falando, e ela não está te ouvindo. Aí elas vão se entregar o quê? A fábulas, a mentiras, né? E nos últimos dias eles não ouvirão essa verdade que a gente tanto faz distinção. Que a verdade, a gente sabe, não é uma palavra. João fala que a verdade é o quê? É uma pessoa. E essa pessoa, ela não pode estar distinta. A verdade, ela tem que estar junto ali, como diz o texto aqui, ó, a verdade e o amor. Se Deus é amor, Cristo é a verdade. Então não tem como separar isso. Não é verdade? Obrigado, Sandro, amigos, todos que participaram. Então, nessa lição nós aprendimos dicas práticas para então fazer que a nosso contato com as pessoas que precisam da verdade, que precisam de Deus, o nosso contato possa ser mais efetivo, mais com uma atitude mais positiva hacia eles, para que eles possam se abrir à verdade que está na frente de sua vida, mas muitas vezes os prejuízos e as coisas que nós colocamos não permitem às pessoas chegar até Jesus, não? Que essas atitudes de Jesus que nós estudamos na semana passada e também nesta semana possam ser as nossas atitudes, nosso contato com as pessoas com as que nos encontramos. Sandro, você poderia encerrar com uma oração? Então encerramos nossa escola sabatina. Obrigado a todos, 15 famílias que estão nos acompanhando pelo Zoom. Vamos ficar em pé para orar, por favor? Vamos ficar em pé. Santo Deus, eterno Pai, que a Tua graça, o Teu amor e a Tua misericórdia, ó Deus, estejam conosco todos os dias de nossas vidas, Senhor. Sei que muitos aqui, como eu, ó Deus, admiramos os Teus atos, amamos os Teus feitos, mas ajuda-nos, ó Deus, a termos atitudes mais desafiadoras, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a andar a 4ª, 5ª, 6ª, 8ª milha, se for preciso, para que uma pessoa possa conhecer sobre o Teu maravilhoso amor, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a sair da teoria e encha-nos, ó Deus, da prática diária do Teu amor e do Teu convencimento, Senhor. Que a igreja da Candangolândia seja um reflexo do Teu amor, que nós possamos buscar a Ti como se fosse a coisa mais importante desta vida, como de fato é, Senhor. Guia-nos, ó Deus, na direção do Teu Santo Espírito também. E faça-nos que a cada dia essas lições tão maravilhosas, tão inspiradoras, não fiquem apenas, ó Deus, ali armazenadas em nossos cérebros, guardadas em nossos corações, mas que nós possamos alçar a nossa voz, calçar os nossos sapatos, pegar a nossa espada, ó Deus, e sair para este mundo nessa guerra espiritual, neste grande conflito que existe, Senhor. Dá-nos a Tua direção, é o que nós pedimos. Sede conosco agora nos momentos que se seguem, que queremos, mais uma vez, honrar e bendizer o Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém.